Mas agora uma coisa curiosa, não tem nada a ver nem com a pauta aqui do programa. Eu tava vendo aquele podcast da Fórmula 1, o Beyond the Grid, que tem as entrevistas dos pilotos, e entrevistaram o Prost algumas semanas atrás. E o Prost disse que o carro não era isso tudo, não. O qual da O de Leighton 93, House? não, o da Williams. Que o carro da Williams não era isso tudo, não, que ele teve dificuldade pra se adaptar àquele carro de 93, que o de 92 era muito melhor que o de 93. Você acha que é uma forma meio não foi tão fácil aquele título quanto eu achei? Quem que era o companheiro dele? O Hill. Eu acho que em 93, se eu não me falha a memória, a suspensão ativa tinha sido... Não, ainda tinha. Ainda tinha? Foi em 94 que foi em 94 isso, que baniram, isso. tá. Então foi o último ano que tinha suspensão ativa. Aquele carro tinha suspensão ativa. Em 92 eles dominaram tudo. Era extremamente forte, tanto que o Mansell foi campeão do mundo no Grande Prêmio da Hungria. Faltava, sei lá, seis corridas. Naquela época eram só 16 provas. Então 16 provas. Faltavam 5, 6 corridas e ele já tinha sido campeão do mundo. Lembrando que ele ganhou as primeiras 4 corridas do ano seguidas, né? Que naquela época também não era muito comum, bem diferente de hoje em dia com o Max, né? Se bem que até hoje na história, quem ganhou as 4 primeiras corridas do ano nunca perdeu o título. O último que fez isso... Deve ser do Hamilton. O Rosberg fez isso. Não sei se o Hamilton chegou a ganhar as 4 primeiras. O Rosberg em 2016 ganhou as 4 primeiras. O Senna em 91 ganhou as 4 primeiras. E o Mansell acho que ganhou 4 também. O Button ganhou. Bom, mas voltando ao caso Prost, eu lembro que eles foram de pneus mais largos em 92 para pneu mais estreito. O Prost teve a oportunidade de guiar os 2 carros, guiar o carro de 92 e, consequentemente, guiar o carro de 93. Vai ver o estilo de pilotagem dele se adaptou mais ao carro de 92 do que ao carro de 93. E daí ele acabou trazendo à tona essa declaração, que o de 93 era um pouco mais complicadinho para guiar, porque o estilo de pilotagem dele não se adaptava àquele carro. Também. Mas que o carro performava superior a todos os outros, isso daí era bem, bem claro. E essa comparação do seu carro também depende dos seus concorrentes, né? Vai que eles aprenderam, melhoraram para 93, então deram mais trabalho para ele em 93 do que 92. Então também. Mas 92 ele não correu. Foi o ano sabático que o Prost tirou. Tá. Então, para ele poder se posicionar bem para 93. Então, ele assinou o contrato com a Williams em 92. Mais ou menos no meio da temporada, e daí em 93 foi quando ele fez o retorno dele, ganhou o último título dele, e daí no final do ano deu um valeu pra todo mundo. Saiu e ficou realmente fora o Alain Prost. Eu achei meio, não sei, ele quis... Que a entrevista toda ele conduz dizendo que foi o título mais difícil dele, que do lado humano não era a mesma relação que ele tinha na McLaren. Eu achei estranha a entrevista do Prost. Tá no Beyond the Grid, que pra mim é o segundo melhor podcast de Fórmula 1, perde pelas pistas. Thiago, esse do lado humano, eu vou concordar um pouco com ele, porque eu nunca tive nenhum relacionamento próximo, tanto com o Frank, nem com o Ron, mas todo mundo sempre falou que o Frank Williams e o Patrick Head era muito mais em cima do carro. A gente te dá o carro vencedor, você só vem aqui, senta e acelera. O Ron Dennis, eu acho que entendia muito melhor a combinação carro, equipe, piloto. E então esse aspecto é bem famosinho dentro do mundo da Fórmula 1 naquela época. O Frank colocava todas as fichas em cima do carro e tentava contratar o melhor piloto, que ele sabia que era importantíssimo ele ter, se não o melhor piloto, um dos melhores, para fazer aquele carro performar da melhor maneira possível. Só que ele enxergava o carro antes do piloto, e eu acho que o Ron Dennis era mais uma combinação de tudo. Ele sabia que era a equipe, o carro e o piloto. E o próprio Prost ele comenta que na McLaren eu era meio que um membro da equipe, eu tinha ações do time, me ajudava, eu opinava mais, e na época da Williams não. Era o depoimento ali do Alain Prost. Uma coisa também que chamou atenção, Nelsinho, foi uma entrevista do Stefano Domenicali, do CEO da Fórmula 1, que ele disse que os novos fãs da categoria não se incomodam tanto com o domínio da Red Bull, o domínio de uma equipe. Que isso é coisa mais de pessoas um pouco mais velhas, pessoas que estavam mais acostumadas com outras coisas. Você concorda? Você acha que, por exemplo, uma equipe dominante é bom ou é ruim para a Fórmula 1? Nunca é bom. Nunca é bom em nenhuma categoria, né?
nem nenhum esporte, né? Ninguém quer ver a mesma pessoa vencendo sempre. Você sempre quer ver uma variedade aí de vencedores, equipes, pilotos. Obviamente tem muitos fãs novos, né? Grande parte pelo Drive to Survive no Netflix, que eles são fãs dos personagens, né? Fãs dos pilotos, das equipes, dos chefes de equipe. E as corridas são consequência para eles, né? Talvez, eu tô assim, olhando, tentando me colocar na posição deles, né? Que eles querem, o que eles mais querem, eles não vão pra pista para ver a corrida, eles vão pra pista para tentar pegar um autógrafo, para tentar tirar foto junto com o Leclerc, para ver eles de verdade, entendeu? Depende, tem um fã que gosta de corrida, ver aquela batalha, um trocando de posição, passando aquela disputa. Muita gente tirou um pouco aquela áurea dos intocáveis da Fórmula 1. Mas a molecada e os pais, muitos deles já acompanhavam, né? Esse Drive to Survive chamou, você pegar do percentual que cresceu de audiência na Fórmula 1 em geral, certeza absoluta desse gap de antes do Drive to Survive e depois, quem entrou, a maioria foi menina. Quer dizer, se pegar um ratio aí, um nível, eu vou chutar aí no mínimo 60% foi o público feminino e 40% masculino. Tiveram uns que, obviamente, que assistiram e se aproximaram, os americanos, especialmente e tal. Mas eu acho que, por exemplo, sei lá, na época eu sei que começava, sei lá, a tia de um cara, a prima, isso, aqui, todo mundo começa a falar, né, que era um público que não assistia de jeito nenhum, ou via só relance na TV, né? Então eu acho que é mais por causa disso, né? Esse público novo não entende tanto de corrida, mas vendo o Drive to Survive, conhece os personagens e são fãs daqueles personagens, daquelas pessoas, né? O que você acha, Cris? Uma coisa eu até queria ver você, por exemplo, que você correu na Fórmula 1 numa época de domínio, tá pelo menos começando aquele domínio da Williams de 2 anos, 92, 93, que eles atropelaram. Como que você via isso, por exemplo, de dentro da pista? Era quase que uma categoria à parte. Era bem claro que o carro do Mansell era muito superior aos outros. O Patrese não fazia frente a ele, mas era, na minha opinião, um ótimo segundo piloto. Em 92, não chegou ninguém nem próximo ao domínio do Mansell. Eu acho que as poucas ocasiões que a gente viu outras equipes vencendo foram em condições adversas. E quando o Mansell ou a Williams se encontraram nessas condições adversas, os outros se aproveitaram. Que nem a primeira vitória do Schumacher, foi em Spa, não foi? Foi. Então, tava aquela condição de chuva, aquela condição de lá de Chove, pista, não molha. chove, não molha, isso, aquilo, estratégia, que horas que para no box, quando não para. O Ayrton em Mônaco também, que teve um pneu furado. O Ayrton em Mônaco. Então, foram situações onde os outros conseguiram se beneficiar de uma fragilidade ou do Mansell ou da Williams. Mas se você for realmente fazer uma análise ferro e fogo, a Williams e o Mansell foram muito superior a todos os outros naquela temporada.